Seção 1. Bloqueio de identidade. Destravando bloqueios com a Cris do Clube Diário da Mente Feminina. Quem eu sou quando ninguém está olhando? Seja bem-vinda. Se você está ouvindo isso agora, é porque uma parte de você quis chegar até aqui. E eu quero que você saiba que isso importa. Isso já é um gesto de cuidado consigo mesma. Meu nome é Cris Biondi. Sou psicoterapeuta. E hoje eu quero fazer algo diferente com você. Hoje, eu quero te convidar para dentro de uma sessão. Não uma aula, não uma palestra. Uma sessão de verdade, como as que acontecem no meu consultório. Com tudo que isso tem de bonito e de desconfortável e de real. Mas antes de começarmos, eu preciso te pedir uma coisa. Para de fazer o que você estava fazendo. Se puder, feche os olhos por um momento. Respira. Deixa os ombros caírem. Deixa a mandíbula amolecer. Você não precisa resolver nada agora. Você não precisa ser forte agora. Você só precisa estar aqui. Pode abrir os olhos quando quiser. E vamos começar. Como se estivesse contando algo a uma amiga próxima. O tema de hoje é o bloqueio de identidade. E eu sei que isso pode soar abstrato. Pode soar como algo que a gente lê num livro de autoajuda e não sabe bem onde se encaixa na própria vida. Mas deixa eu te dizer como esse bloqueio costuma aparecer de verdade. Ele aparece quando você olha para o espelho de manhã e tem um segundo, só um segundo, em que você pensa: quem é essa mulher? Ele aparece quando alguém te pergunta: o que você gosta de fazer? E você trava. Porque você não sabe mais. Ou porque o que você gostava ficou no Brasil. Ou porque você passou tanto tempo sobrevivendo que esqueceu de perguntar para si mesma o que te faz sentir viva. Ele aparece quando você está num grupo de amigas, rindo, participando, e ao mesmo tempo sente que está levemente fora do lugar. Como se você estivesse assistindo a cena de fora, sem saber bem como entrar. Se alguma dessas situações te tocou, fique comigo. Porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje eu quero te apresentar a Renata. Renata tem 39 anos. Mora em Lisboa há 7 anos. Tem 2 filhos. É casada com um homem que ela ama, que a apoia, que nunca reclamou de nada. Tem um emprego estável, numa área que não é a dela, mas que paga bem. A vida dela, de fora, parece organizada. E foi exatamente com essa frase que ela chegou no meu consultório. Cris, a minha vida parece organizada. E eu não consigo entender por que eu me sinto tão perdida. Eu pedi para ela me contar mais. E ela ficou em silêncio por um momento. Um silêncio longo, daqueles que a gente sente no peito, antes de conseguir transformar em palavra. E então ela disse: eu olho para a mulher que eu era no Brasil. E parece que estou olhando para uma outra pessoa. Eu era segura. Eu sabia quem eu era. Eu tinha amigas que me conheciam de verdade, sabe? Que sabiam minha história, que sabiam de onde eu vim. Aqui, eu começo do zero com cada pessoa. E cada vez que começo do zero, eu conto uma versão de mim. Uma versão resumida, traduzida, simplificada. E um dia eu percebi que estava tão acostumada com essas versões que eu mesma não sabia mais qual era a original. Eu deixei essa frase pousar entre nós, porque ela merecia espaço. Perguntei para a Renata: antes de você ir embora do Brasil, como você se descreveria? Ela pensou e foi listando. Eu era determinada, era sociável, era a pessoa que todo mundo ligava quando tinha problema, sabe? Eu me sentia útil, me sentia
inteira. Inteira. Essa palavra ficou no ar. Perguntei: e hoje? Quando você pensa em si mesma, o que vem? Silêncio de novo. E então, cansada, funcional. Boa mãe, boa esposa, boa funcionária. Mas, como se faltasse alguma coisa que eu não sei nem nomear. E aqui eu quero pausar a sessão da Renata por um segundo, para falar com você diretamente. Quando a gente emigra, acontece uma coisa que poucos livros explicam. A gente perde os espelhos. Não o espelho literal, do banheiro, mas os espelhos humanos. As pessoas que nos conhecem há 20 anos. Que sabem como você era aos 15, que lembram do seu primeiro namorado, que te viram chorar e te viram brilhar. Essas pessoas são espelhos. Elas nos devolvem quem somos. Quando você vai para outro país, esses espelhos ficam para trás. E você começa a existir para pessoas que só te conhecem de agora. Do hoje. Da versão que você construiu para sobreviver. E sobreviver num país novo exige adaptação. Exige flexibilidade. Às vezes exige que você coloque partes de você em pausa. Partes que não cabem no contexto, que não têm espaço, que ninguém vai entender. O problema não é a adaptação. A adaptação é necessária, é saudável. O problema é quando a gente esquece de voltar para si mesma depois. Quando a versão adaptada começa a parecer mais real do que a original. Quando a gente perde o fio de volta para casa. Voltei para a Renata. Perguntei: tem alguma coisa que você fazia no Brasil que você completamente parou de fazer aqui? Ela deu uma risada curta. Meio triste. Sim, eu cantava. Eu cantava no coral da igreja desde os 12 anos. Aqui eu não tenho coral. Tentei uma vez, mas o repertório era em inglês, e eu me senti uma intrusa. Desisti. Perguntei: você sente falta? Sinto. Mas parece bobagem, né? Reclamar de coral quando tem gente com problemas de verdade. E aqui apareceu algo muito importante, que eu vejo o tempo todo. O hábito de minimizar o que dói porque alguém, em algum lugar, tem uma dor maior. Mas dor não tem concorrência. O que você perdeu, você perdeu. E merece ser sentido. Disse para a Renata: não é bobagem. O coral não era só o coral. O coral era a Renata que sabia quem ela era. Era a comunidade. Era a voz literalmente sendo usada. Era a menina de 12 anos que escolheu aquilo porque gostava, sem precisar justificar para ninguém. Ela ficou em silêncio. E quando falou de novo, a voz estava diferente. Mais suave. Mais verdadeira. Nunca tinha pensado assim. E aí eu fiz a pergunta que eu quero fazer para você agora. Se a sua identidade fosse uma casa, quais cômodos você fechou desde que saiu do Brasil? Não precisa responder em voz alta. Não precisa ter a resposta agora. Mas deixa a pergunta ficar. Deixa ela trabalhar dentro de você enquanto você ouve. Tem um conceito que eu uso muito com as minhas clientes. Eu chamo de eu de fachada. Não é mentira, não é máscara, no sentido negativo. É a versão de você que foi construída para funcionar no ambiente onde você está. É o eu que sabe se virar, que fala a língua certa, que entende as referências culturais, que não pede para repetir quando não entende, que ri na hora certa mesmo quando não pegou a piada. Esse eu de fachada é inteligente. É necessário. Ele te protegeu muitas vezes. Mas ele cansa.
Porque manter uma fachada exige energia. Uma energia enorme, constante, que a gente nem percebe que está gastando até o dia em que não tem mais nada no tanque. A Renata me disse, numa sessão posterior, uma coisa que nunca esqueço. Cris, eu fico tão cansada no fim do dia. E o meu marido pergunta o que eu fiz e eu digo nada demais. Mas é que eu passei o dia inteiro sendo alguém. Eu não parei de ser alguém por um segundo sequer. Ser alguém. Que frase poderosa. Como se existir, autenticamente, sem esforço, fosse um luxo que ela havia perdido. E eu quero te perguntar: tem momentos na sua semana onde você consegue parar de ser alguém? Onde você é só você, sem papel, sem performance, sem ter que explicar ou justificar? Se tem, proteja esses momentos. Eles são oxigênio. Se não tem, vamos pensar nisso juntas. Perto do fim da sessão, a Renata me perguntou uma coisa que eu não esperava. Cris, você acha que eu posso voltar a ser quem eu era? Eu poderia ter dito sim, diretamente, mas não seria honesto. Porque a verdade é, você não volta, você avança. A mulher que você era no Brasil também não existe mais, da forma que existia. O tempo passou para ela também. Ela cresceu, perdeu, ganhou, mudou, mesmo que tivesse ficado. O que acontece com a imigração não é uma pausa na sua história. É um capítulo novo. Intenso, difícil, cheio de conquistas que ninguém de fora consegue dimensionar. E o trabalho não é voltar para quem você era. O trabalho é descobrir quem você é agora, com tudo que você viveu, com tudo que você carrega, com os cômodos que você fechou e os que você ainda vai abrir. Disse para a Renata: você não perdeu sua identidade. Ela está esperando. Um pouco empoeirada, talvez. Um pouco com saudade de você. Mas ela está lá. E ela chorou. E eu deixei. Porque às vezes o que a gente mais precisa é de alguém que não mande a gente parar de chorar. Agora eu quero sair da sessão da Renata por um momento e falar com você. Se alguma coisa que você ouviu hoje te tocou, isso não é coincidência. Isso é reconhecimento. É o seu interior dizendo: isso aqui é sobre mim também. E eu quero te propor uma prática pequena. Não é tarefa de escola. É um convite. Pega um papel e uma caneta. Ou abre uma nota no celular. E escreve 2 listas. Na primeira, 5 palavras que você usaria para se descrever antes de sair do Brasil. Não pensa muito. Deixa vir. Na segunda, 5 palavras que você usaria para se descrever hoje. Observa as diferenças. Sem julgamento. Sem tentar corrigir nada. Só olha. E percebe o que a jornada fez com você. O que ficou. O que mudou. O que talvez precise ser reencontrado. Não tem resposta certa. O valor está no olhar. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Sei que não é simples ouvir essas coisas. Sei que às vezes é mais fácil não parar, não olhar, não sentir. Mas você ficou. E isso diz muito sobre quem você é. No próximo mês, a gente vai falar sobre o bloqueio do medo. Aquele medo que não tem nome, que paralisa sem avisar, que faz a gente saber exatamente o que precisa fazer e não conseguir fazer. Se você conhece esse medo, nos encontramos aqui na 3ª quinta-feira de outubro. Cuide de você, com a mesma generosidade que você cuida de tudo e de todos. Até lá!